Movimentos sociais. Olá! Nessa aula estudaremos as teorias de Alain Touraine, Michel Foucault e Émile Durkheim. Os movimentos sociais se definem pela ação de um grupo organizado que tem por objetivo alguma mudança nas instituições da sociedade ou ainda em defesa dessas instituições. Temos exemplos de movimentos escravistas nas sociedades antigas. Na Idade Média, ocorreram movimentos de camponeses. A Idade Moderna foi palco de movimentos de mercadores. A industrialização, por sua vez, trouxe às sociedades movimentos operários. No Brasil, na atualidade, conhecemos o movimento do sem terra. A atualidade se vê diante de novos movimentos sociais, como os pacifistas e ecológicos. Os movimentos sociais, de maneira geral, contribuem para a tentativa de ampliar os direitos e estender a cidadania a todos os indivíduos. Alain Touraine e os movimentos sociais. O sociólogo francês Alain Touraine, 1925, estudou os problemas das sociedades pós-industriais, defendendo a tese de que as sociedades se organizam e se estruturam por meio das lutas sociais. Ao estudar os movimentos de trabalhadores, em especial os da América Latina, Touraine observou que os movimentos sociais se caracterizam por um conflito central dentro de um certo grupo social que se opõe aos conceitos do mercado ou aos poderes autoritários. Ele apontou que os movimentos sociais abordam questões como liberdade, projetos de vida, respeito por direitos. E na visão desse sociólogo, não podem ser reduzidos a ganhos materiais ou políticos. O que podemos deduzir disso? As sociedades não se organizam em movimentos sociais para conseguir coisas materiais. Elas lutam por causas mais significativas. Dessa forma, Touraine defende a ideia que os movimentos sociais têm duas direções: a vertente utópica, em que os direitos do indivíduo são destacados, e a vertente ideológica, em que a luta se determina contra um adversário social. De acordo com alguns estudiosos da psicologia social, os movimentos sociais acontecem a partir de alguns estágios. Querem ver? Inquietação. É um sistema de alerta. Algumas inquietações são notadas nesse estágio. Excitação. A causa da inquietação é identificada. Surge um líder que organiza o grupo em benefício do movimento. Formalização. Fase de organização para traçar planos de ação. Institucionalização. Normas são estabelecidas para estruturar o movimento com o objetivo de durar indefinidamente. Depois de entender a dinâmica das mudanças sociais, a gente vai estudar uma outra questão que envolve a sociedade de maneira geral: o controle social. Diversos sociólogos desenvolveram teorias para procurar compreender as formas de controle social, entre eles Michel Foucault, 1926-1984. Foucault e o poder. Para o estudo da sociedade, o filósofo Michel Foucault considerou que saber e poder se entrecruzam, pois não há poder sem saber ou saber sem poder. A respeito disso, Foucault desenvolveu um conjunto de reflexões acerca do micropoder. Para tanto, estudou escolas, conventos, prisões e quartéis, pois ele entendia que esses espaços eram locais disciplinadores da sociedade. Segundo ele, as normas de controle não ocorrem apenas nas prisões, mas também nos hospitais, nas fábricas, nos asilos e nas escolas. Micropoder, rede de pequenos detalhes que envolvem o cotidiano, como construções, móveis, regras, olhares e punições que controlam os atos. Em relação à escola, por exemplo, o autor afirma que esse é um ambiente de fixação de disciplina, uma vez que impõe regras de comportamento e tem a capacidade legítima de punir os indivíduos que descumprem suas normas. De acordo com a teoria de Foucault, vigilância é um instrumento de controle contínuo nas escolas, nas prisões, nos escritórios, nas ruas, que tem como objetivo tornar os indivíduos aptos a desenvolverem atividades produtivas. Ainda segundo esse autor, os pequenos poderes, ou micropoderes, abarcam todo o espaço social, sem possibilidade de escapatória. Foucault constatou que a experiência do poder é uma teia de relações. Pais e filhos, patrões e empregados, professores e alunos, em todos os grupos sociais ocorre esse tipo de relacionamento que age sempre no sentido de controlar os indivíduos e suas consciências, fazendo-os se comportarem de maneira dócil e útil. De acordo com essa teoria, existe na escola, assim como em outras instituições sociais, uma série de interesses em jogo.
pois cada instituição tem determinado discurso de acordo com os interesses. Uma escola administrada por uma entidade religiosa, por exemplo, mantém no currículo uma forte interação com doutrinas de cunho religioso, e assim por diante. Para Emile Durkheim, 1858-1917, a coesão social, amparada pela solidariedade, é uma espécie de cola que mantém a sociedade unida, fator que contribui também para que os indivíduos estabeleçam relações entre os diversos grupos sociais. Na obra da divisão do trabalho social, Emile Durkheim defendeu a ideia de que a sociedade garante a coesão porque está ancorada em pactos entre os indivíduos e denominou esses acordos de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Na solidariedade mecânica, encontrada nas sociedades pré-capitalistas, os indivíduos se diferenciam muito pouco uns dos outros e se identificam por meio da família, da religião e da tradição. As tribos e clãs são exemplos de locais onde a solidariedade mecânica aparece. A outra forma é a solidariedade orgânica, que é característica das sociedades capitalistas. São sociedades em que a coesão social não está apoiada em costumes ou tradições. Os indivíduos têm maior diferenciação entre si. As instituições sociais, segundo esse autor, têm o papel de socializar os indivíduos para que compartilhem ideias e padrões de comportamento, fortalecendo os mecanismos sociais. Essa é a solidariedade que contribui para o equilíbrio da sociedade. O afrouxamento dos costumes faz com que os indivíduos se sintam sem parâmetros de comportamento, e se não existirem regras claras para a conduta social, a sociedade entra em anomia. Anomia, estado de carência de normas, perda de identidade, que tem como consequência a decadência e a desorganização do sistema social. Em situação de anomia, uma sociedade está vulnerável ao crime e aos desvios potencializados. Já em uma sociedade em que o controle está garantido, os desvios ocorrem em menor quantidade. Já entendi.